7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Você sabe que a gente trata a questão da política com a grandeza que ela deve ter. Estávamos conversando com a professora aqui agora e ela nos falando da importância de você ter atividades públicas para proteger quem mais necessita, por exemplo, as crianças, né? Então a gente tem que entender que a política pode transformar isso, né? Bertold Brecht já falou que na política você tem mais prostitutas ou menos prostitutas, mais crianças abandonadas ou menos crianças abandonadas, enfim. E ele diz que o maior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não entende que tudo isso pode acontecer através da política. Winston Churchill diz o seguinte, abre aspas, há um momento especial que acontece na vida de todas as pessoas, ou na vida de uma pessoa. O momento para o qual ela nasceu. Quando aproveitada, essa oportunidade extraordinária faz com que a pessoa cumpra sua missão. Cumpra sua missão. Uma missão para a qual somente ela tem as qualificações necessárias. Nesse momento, a pessoa encontra a grandeza. Esse é seu mais maravilhoso instante. E ele tem toda a razão. As falhas dos homens e das mulheres eternizam-se no bronze. As suas virtudes escrevemos na água. William Shakespeare. Tem um provérbio chinês que diz: jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Que às vezes, para você cumprir um papel correto, nós que fazemos um jornalismo correto, gente, é muito difícil. Você acha que não tem perseguição? Tem. Os malandros vão lá e aceitam as migalhas. Ah, que conquista. E eles estão se juntando num covil que é um negócio assim horroroso. E a cidade está sabendo, né? O que é que eles fazem com o jornalismo, que poderia tanto ajudar a quem está no poder, quem está fora do poder, a população em si, se a gente pudesse tratar isso com a grandeza que deve. Fernando Sabino diz o seguinte: democracia é oportunizar todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. É aquela coisa da meritocracia. Meritocracia é para os iguais. Por exemplo, meus filhos que tiveram toda a condição familiar, condição alimentar, condição de saúde, todas as condições, tem que competir com quem teve as mesmas coisas. Meritocracia são para os iguais. Você não pode pegar uma criança que está lá sem a mesma alimentação, sem o mesmo condicionamento de saúde, sem a mesma orientação, com a família perturbada, destroçada, na droga, na cachaça. E essa criança não vai ter o mesmo início. Portanto, como diz aí o Fernando Sabino, democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Mas aí tem que ter as condições para isso. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. O meu ideal político, já disse Albert Einstein, é a democracia para que todo homem ou mulher sejam respeitados como indivíduo e nenhum venerado. Albert Einstein. O meu ideal político é a democracia, para que todo ser humano seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Mas o que a gente observa aí, pelo amor de Deus, a perseguição. Tem gente que foi formada numa escola perseguidora. Tem gente que foi formada numa escola perseguidora e de 4 em 4 anos aparece montada num cavalo alazão, fumando um cigarro.
E a perseguição a prática mais comum. Perseguição consiste no conjunto de ações repressivas realizadas por um grupo específico sobre o outro. E aí entra pelo meio o ódio, etc, etc, etc. Além disso, tem o fisiologismo, que é um tipo de relação de poder político em que as ações políticas e decisões são tomadas em troca de favores. Infelizmente, tem isso. Mas a dignidade política de uma cidade e a sua capacidade de garantir a autonomia administrativa e a grandeza de tudo isso. Porque é um capital social, não é? Negociar o patrimônio político de uma cidade envolve em converter o papel político e não se pode. A gente tem que pensar seriamente, daqui a pouco nós teremos eleições, você está me ouvindo aí? E eu tenho falado isso constantemente. Estão vendendo o seu voto. Nós só temos um voto. O presidente da República ou eu só temos um. Ninguém tem mais do que um. Mas alguém ou alguns... Desculpe aqui porque esse período tem aparecido umas tossezinhas da gente, né, São Cícero? Então tem aparecido uns ou alguns que dizem ser dono do seu voto. E aí barganham isso com tanto, vamos lá, sei lá, 100 milhões, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, não sei. E fazem uma festa, gargalhadas, algazarras, filmagens, vendendo o seu voto. Diz que quem não sabe rezar xinga Deus, é uma frase que eu ouvia isso desde quando era criança, que é um ditado popular que sugere que por falta de conhecimento, habilidade ou paciência, alguém tenta realizar algo e acaba fazendo errado ou de forma ofensiva. Eu estava ouvindo um discurso do vereador Luciano Gomes na Câmara no dia de ontem, hoje é quinta, né? Foi ontem, quarta. Ele citando que nesse momento político ardoroso, raivoso, nervoso, as pessoas tomam atitude, inclusive, para enganar o povo e, às vezes, esse povo que está sendo enganado vai junto. Esse povo que está sendo enganado vai junto. Gente, eu sei de coisas de bastidores que vocês não imaginam. Mas olha, me parece que daqui a pouco vai aparecer coisa aí. Tem coisas aí de desvio de dinheiro, que isso é roubo. E eu falei para as pessoas que estão sabendo que denunciem. Denunciem para que essas pessoas sejam expulsas, expurgadas do mundo político. O mundo político é para as pessoas boas, bem intencionadas, que querem o bem da coletividade, não para pessoas que querem se locupletar com a questão pública. Você, portanto, sabe disso. O nosso Mário Sérgio Cortella, que eu acho bacana demais ele, você conhece, né, Atômico Cícero, ouvintes? O Mário Sérgio Cortella disse o seguinte, abre aspas, cargos, atenção você que está me ouvindo aí, principalmente você sabe o que eu estou falando. Abre aspas, Mário Sérgio Cortella, cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como você trata as pessoas será lembrada para sempre, fecha aspas. Tem pessoas que pegam um carguinho ali, gente, já se acham superior e perseguem, pisam, humilham. Você quer ver um exemplo de humilhação, por exemplo? Quer ver um exemplo? Você vai para um restaurante chiquérrimo, aí você tem filho pequeno.
Aí vai o marido, a esposa e mais alguns convidados e leva uma babá com uma fardinha de babá e bota num canto sentado ali. E a gente diz que a escravidão acabou. Você que pariu vai cuidar do seu filho. Você que pariu que vai tomar conta. A maternidade, a paternidade não é só o ato sexual de produzir e parir. É de educar. É de dar exemplos. Se você humilha alguém que trabalha com você, que exemplo você está dando para o seu filho? Que ser humano você está produzindo para o futuro? Então você que está em cargo, principalmente os chamados cargos de confiança, que não foi feito concurso, não se fez concurso, porque muitos, inclusive, não teriam capacidade de passar. Eu vou repetir a frase mais de Sérgio Cortella, abre aspas, ouçam bem isso, entendam bem isso. Cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como você trata as pessoas será lembrada para sempre. Portanto, ela nos lembra que o poder e o status são passageiros e o respeito é o verdadeiro legado de todos nós. Então, as pessoas em busca de um cargo público enganam as pessoas mais simples. Fazem vídeos mentirosos para ver se alguém cita o nome ou crie coisas. Não vão citar. A imprensa séria não vai citar. A imprensa séria vai tratar disso com a grandeza que deve. E eu estou conclamando mais uma vez essa cidade, para que ela tenha consciência absoluta que lá em outubro possamos escolher um congresso bacana, que pense, portanto, no coletivo e na maioria de todos nós. E que possamos escolher, portanto, também uma Assembleia Legislativa com a grandeza do que nós imaginamos. Além dos cargos da majoritária, senadores, governador, presidente da República. Então, nesse discurso do vereador Luciano Gomes, a gente está percebendo que como é pequena a política. Que você pode ser adversário absolutamente, claro que pode. Cada um tem o seu rumo, já chama partido. É partido, você tem sua parte, eu tenho a minha. Acabou, não tem problema nenhum. Vai defender suas teses, etc. Agora, mentir descaradamente e jogar merda no ventilador, desculpe esse horário de almoço, né, para sujar a cara de todos nós. Mas vamos dar resposta a esses enganadores. Toca.